Olá, gente linda e maravilhosa! Sejam bem-vindos à nossa 7ª live sobre a leitura e o estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Muito feliz em estar aqui com vocês durante toda esta semana. Já estamos na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que página a gente vai? Hoje na página 96, quase 100 páginas, a gente conseguiu concluir esta semana. Muito feliz com os comentários, com o incentivo de vocês. Facilita muito o propósito da gente de continuar estudando, de continuar incentivando para que cada um aprenda um pouquinho também. Então, minha gratidão por todo o carinho recebido. E espero mais uma vez que a leitura de hoje seja uma contribuição benéfica na vida de cada um que se conectar aqui comigo. A live vai ficar gravada e hoje o capítulo 6 falará de técnicas práticas de cura mental. Então acredito que vai ser muito útil para todo mundo. Hoje eu tenho que cuidar um pouquinho aqui o relógio, que eu tenho curso de dança, olha as coisas que eu invento. E então já até comecei ela um horário um pouquinho mais cedo, mas acredito que vai dar para a gente concluir a leitura de todo o capítulo. Então, para não me demorar muito, já vou começar. Vamos lá então. Quando pensa em construir uma ponte ou projetar uma nave espacial, o engenheiro aborda o problema com uma técnica conhecida, amplamente usada e um conjunto de habilidades e métodos comprovados na prática. As técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. Da mesma forma, há técnicas, habilidades e métodos reconhecidos como eficazes para nos governar, controlar e dirigir a vida. São métodos e técnicas fundamentais. Ao pensar em construir a Golden Gate, os engenheiros tiveram, em primeiro lugar, de compreender bem o que eram princípios matemáticos, tensões e esforços. Em segundo, visualizaram a ponte ideal, de um lado a outro da baía. O terceiro passo consistiu em aplicar métodos experimentados e comprovados pelos quais foram implementados os princípios. Completados os 3 passos, a ponte adquiriu forma e gerações de motoristas começaram a cruzá-la. Se você quer que suas preces sejam atendidas, tem que começar com as técnicas e métodos apropriados. A maneira como sua prece é atendida segue um princípio científico. Nada acontece por acaso. Este é um mundo de ordem e de leis. Neste capítulo, você vai conhecer técnicas práticas para expandir e alimentar sua vida espiritual. A prece, em hipótese alguma, deve ficar flutuando no ar, como um balão. Tem que ir a algum lugar e realizar algo que você quer. Que bom que chegamos na parte aqui prática, para colocar todo o conhecimento que a gente viu até agora em prática. Quando analisamos a prece, descobrimos que há muitos e diferentes métodos para usá-la. Neste livro, porém, não vamos tratar das preces formais, rituais usadas em serviços religiosos. Elas desempenham um papel importante no culto em grupo, mas não são o que nos interessa aqui. Nosso interesse imediato é por métodos eficazes de prece pessoal que possam ser aplicados em nossa vida diária e utilizados para nos ajudar e ajudar os demais. A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que se realize. É o desejo sincero da alma. Seu desejo é uma prece. Tem origem em suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a natureza real da prece, a manifestação eficaz da fome e da sede, da vida pela paz, harmonia, saúde, alegria
e todas as demais bênçãos. Então ele fala aqui que isso aqui, essa frase que eu li aqui, esse parágrafo, me lembra muito esses tempos, uma live também que eu assisti, em que a pessoa falava que às vezes foi nos condicionado errado, que a gente, como se a gente não devesse ter ambição, como se ter ambição, querer melhorar de vida, querer melhorar a saúde, como se isso fosse algo negativo. Quanto, né, se a gente parar para pensar, é muito pelo contrário. Quanto mais, como a gente tem essa fome da vida, fome de adquirir, fome de viver, fome de experienciar, aquela vontade que realmente nos empurra, né, da gente tirar a bunda do sofá, senão a gente fica na zona de conforto, livre dos perigos e livre também das bênçãos, porque é indo para o mundo, é esse impulso de buscar, de querer, de ir atrás, que faz a gente evoluir, que faz a gente lapidar a nossa versão. Continuando, a técnica de transferência para impregnar o subconsciente. Conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz reside em instilar na mente subconsciente o resultado desejado. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é a denominada técnica de transferência. A técnica consiste basicamente em induzir o subconsciente a assumir como seu o pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio. Saiba que no íntimo da sua mente residem uma inteligência e um poder infinitos. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir deste momento. Imite a menininha que tossia muito e tinha a garganta irritada. Firme e repetidamente ela disse: "Está passando agora, está passando agora." E a tosse e a irritação passaram, em 1 hora mais ou menos. Utilize essa técnica com a mais perfeita simplicidade e ingenuidade. O próximo subtítulo aqui. O subconsciente aceitará o seu plano. Se estivesse construindo uma nova casa, onde iria morar com a família? Você estudaria com maior interesse a planta baixa do imóvel, exigiria que os engenheiros a seguissem em todos os detalhes e fiscalizaria o material usado. Sabendo que a vida futura de seu lar dependeria da qualidade dos materiais, escolheria apenas o melhor que houvesse em cimento, isolamento, fiação elétrica, vigamento do telhado, etc. Não faz idêntico sentido ter o mesmo cuidado com a planta baixa do seu lar mental quando quer felicidade e prosperidade? Todas as experiências e tudo mais que entra em sua vida dependem da natureza dos tijolos mentais que usa na construção do lar mental. Se a planta baixa está cheia de formas mentais de medo, preocupação, ansiedade ou carência, e se você se sente desamparado, cheio de dúvidas e cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que está instalando na mente, se transformará em mais trabalho penoso, preocupações, tensão, ansiedade, limitações de toda a natureza. A atividade mais importante de maior alcance na vida é o que você incorpora à mente, a cada hora do dia. Sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Em todos os momentos, você está construindo o seu lar mental. Os pensamentos que elabora e as imagens mentais que cria representam a planta baixa. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula, as ideias que abriga, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Essa mansão grandiosa em cuja construção você está perpetuamente ocupado é a sua personalidade, sua identidade nesse plano em que vivemos, toda a história de sua vida na Terra. Consiga uma nova planta baixa,
construa em silêncio, tornando a paz, a harmonia, a alegria e a boa vontade realidades no momento presente, meditando sobre essas coisas e reivindicando-as como direitos seus. O subconsciente aceitará a planta baixa e fará com que se concretizem todas as coisas. Pelos seus frutos os conhecereis. Lendo isso aqui agora e lendo essa frase que eu já tinha escutado, pelos seus frutos os conhecereis, essa frase tocou em mim agora como é que eu vou dizer, como uma cobrança. Por exemplo, se eu só produzo coisas que, olhando assim, que uma terceira pessoa olhe, né, pelos seus frutos os conhecereis. Se alguém olhar para as coisas que eu crio, que eu produzo, que eu entrego para o mundo e ver que é uma coisa pobre, pequena, inútil, automaticamente essa frase está me acusando que os meus pensamentos, que os meus sentimentos, que as minhas ações estão sendo inúteis, negativas. Então essa frase, pela primeira vez, eu olhei ela com outros olhos. Pelos seus frutos os conhecereis. Me deu que mais um chamado de compromisso para a gente entender que tudo que a gente tá, como ele fala ali, dia após dia, hora após hora, a gente não sabe quanto tempo a gente tem na Terra, a gente não pode deixar para amanhã começar a deixar um legado aqui de um mundo melhor. E é coisas assim pequenas que a gente pode fazer. Começando ali na hora que a gente vai guardar o lixo ali, separar o que é orgânico, que a gente pode botar numa horta, que a gente pode usar de adubo, que a gente pode deixar para o pessoal que recolhe o lixo separar daquele plástico, daquele papel que pode ser reciclado. Então, tudo que a gente faz, desde botar um lixo no lixo, impacta no todo, no globo que a gente está. Os nossos pensamentos de que, não faz mal, o pessoal do lixo que se vire, é lixo. É um pensamento que gera uma ação que vai gerar uma consequência. Pelos seus frutos os conhecereis. Nossa, dá para falar aqui uma live inteira só dessa frase, mas, né, vamos seguir. Mas deixa aqui essa reflexão. Assim como eu refletirei sobre os frutos que eu estou deixando, quero que vocês também revisem como é que está a entrega de vocês para o mundo, porque a gente veio aqui, como ele diz aqui, tudo que é seu por direito. O planeta é nosso, a natureza é nossa, os animais é nossos, os humanos são nossos, tudo é nosso, tudo pertence a nós. E como é que é a melhor maneira de cuidando bem de nós, de cuidando bem do que é nosso? Tratando, como Jesus dizia, o próximo como gostaria de ser tratado, como a si mesmo, cuidando com mais amor, entendendo que é compromisso da gente a gente fazer a nossa parte e não entregar tudo de qualquer maneira. Então achei muito lindo aqui esse pedaço. Tenho certeza que quando assistir a live, quem pegar ela desde o começo, vai concordar comigo que é como se fosse um chamado aqui para um compromisso. Seguindo o próximo subtítulo: A ciência e a arte da verdadeira fé. O termo ciência significa um corpo de conhecimentos coordenados, organizados e sistematizados. Pensemos um pouco mais sobre a ciência e a arte da verdadeira prece. Esse corpo de conhecimentos diz respeito aos princípios fundamentais da vida. Descreve as técnicas e os processos que podem ser demonstrados em sua vida e na de quaisquer seres humanos que os aplicam corretamente. A arte é uma técnica ou processo. A ciência que a respalda é a resposta final da mente criadora ao seu pensamento ou quadro mental. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. O que nos diz esse versículo famoso? Evidentemente que recebemos aquilo que pedimos. A porta lhe será aberta quando nela você bater. E do outro lado achará o que procura. O ensinamento implica o caráter preciso das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita, residente no subconsciente, ao pensamento consciente. Se você pedir pão, você não vai receber pedra.
Precisamos pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. A mente que haja, desculpa, é muita mente aqui que eu me perco. A menos que haja de início uma imagem na mente, ela nada poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. A prece, que é o ato mental, deve ser aceita como imagem na mente, antes que o poder do subconsciente atue sobre ela e a torne realidade. Temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo inquestionável e sem reservas. Eu lembrei nessa parte aqui de uma das palestras, que eu olhei todo aquele caminho das palestras do professor Hélio Couto, amo demais, recomendo para quem não olhou. Esse caminho das palestras 1 e o 3 são gratuitos, então vale muito a pena. E eu lembro que quando ele exemplificava isso mesmo que eu acabei de ler, ele dizia, quando a gente vai, igual ele falaria, tu pediu pão, tu sabe que tu vai receber pão, não vai receber pedra. Se a gente vai no restaurante, pega um menu, faz um pedido, a gente não fica na cozinha indo lá o tempo todo chamando o garçom, perguntando, ei, tu fez aquilo que eu pedi? Ela tá fazendo aquele arroz com aquilo lá, exatamente como eu pedi? A gente não fica importunando, a gente não fica desconfiando, a gente não fica duvidando que o chefe lá, o cozinheiro, vai fazer o prato que a gente pediu. Por que que num restaurante, quando a gente pede, a gente confia que a cozinha vai entregar o nosso pedido? E por que que nas outras coisas da vida a gente desconfia? Por que que a gente não faz essa prece, não faz esse pedido e solta, acreditando, como uma professora minha falava, que os motoboys do universo nos trarão? Mas para isso é necessário soltar, é necessário fazer o pedido, pensamento, sentimento, soltando, para que a nossa vibração possa avisar o universo que a gente soltou o controle, de que a forma que o universo achar que aquilo é benéfico para a gente está aberto a receber, e não somente da forma que a gente quer controlar, somente da forma que a gente quer que venha parar aquilo na nossa vida. Então me lembrei muito disso e achei aqui oportuno compartilhar. Continuando. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certa concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte e ciência, da verdadeira prece, é a certeza e a confiança totais em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara do subconsciente, que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, suas preces serão atendidas. Agora ele fala aqui a técnica de visualização. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente, fechando os olhos, relaxando, entrando em processo meditativo, visualizando em detalhes a situação que a gente quer que se realize. Da maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte do nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem, veem-no como querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco, mas tudo começa com uma visualização. A gente não imagina, até se a gente vai cortar o cabelo, a gente não imagina como é que a gente quer que o corte fique, a gente não imagina detalhes, eu quero que fique assim, assim, assado, se vai pintar o cabelo, mudar a cor. Eu tinha uma época que eu pintava o cabelo de tudo que é cor, e eu já me imaginava com aquilo, eu visualizava. Então, primeiro eu visualizei, depois a matéria se transformou. Primeiro o arquiteto pensou,
Depois ele está lá no computador montando, depois o prédio vira um prédio mesmo real. Continuando. O arquiteto as projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, em empreiteiro e os operários se unem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica de visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existente em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes, livres. Tendo de início formulada a ideia na imaginação, mantenho-a tranquilamente na mente, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir pessoas dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado, convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve-se até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão, proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, tendo usado técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. Continuando então, agora tem o subtítulo aqui, que ele fala o método do cinema mental. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Age como se fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, Washington, entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de um hotel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava a uma grande plateia e dizia: estou satisfeito em estar aqui, rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, olhinho fechado, visualizando tudo aquilo, vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente, que na sua própria maneira a tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região, convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei e durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras, falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. Lembrei agora de uma vez uma professora minha de Barra de Axis, que ela disse que ela estava passando o ano novo ali na praia de Copacabana, em frente a Copacabana Palace, fogos de artifício e toda aquela loucura ali de ano novo. E ela disse que ela estava tão feliz de estar ali na beira, né, pé na areia, beira do mar, vendo tudo. Daqui a pouco ela disse que o olhar dela pousou ali no Copacabana e ela disse assim: como é que seria eu estar lá dentro? Daí ela disse: eu nunca
cogitei isso, nunca tive essa vontade, mas agora eu tô. Como é que seria passar o ano novo lá dentro? Como é que seria frequentar esse lugar? Como é que seria? Ela disse que começou a imaginar que ela caminhava lá por dentro, sem nunca ter entrado dentro do Copacabana Palace. Ela disse que começou a se imaginar lá dentro. E depois ela compartilhou com nós fotos de um jantar que ela foi convidada nessas premiações que tem de pessoas que fazem, que se destacam, esses destaques. Ela foi convidada para este evento e a cerimônia ocorreria lá dentro do Copacabana Palace. Ela disse, compartilhou tão feliz, não era, né, esse assunto aqui, mas veio aqui para mim como um exemplo muito claro disso, da gente se imaginar. Assim como o autor aqui fala que imaginava palestrando e todo mundo ouvindo ele, ela se imaginou lá dentro do Copacabana Palace e a mente subconsciente dela arrumou um jeito dela ir para lá. Então, achei interessante, porque muitas vezes a gente vive mais do mesmo, porque a gente não se pergunta como seria se a gente experienciasse outra coisa. É como se aquilo que eu falei antes, ambição zero, como se pra gente que tiver tá bom e vamos viver até os 100 anos dessa forma. Então falta a gente olhar para os lados, não existe lugar melhor ou pior. A pessoa pode estar hiper, mega, ultra feliz na beira da praia, mas ela pode também se questionar como seria estar lá naquele lugar e no outro, e no outro. Por quê? Porque o mundo é gigantesco, as opções para a gente experienciar são enormes. E esse ano eu li uma frase que me chamou a atenção, eu não lembro o contexto, então assim, nem posso falar muito, né? Mas eu lembro que a moral da história era que o personagem lá se questionou, ele passava por uma rua todos os dias e via um gatinho. E daí passava e via um gatinho, aquilo deu um clique nele que ele disse, opa, preciso andar por outras ruas para ver outro tipo de coisa, porque ele estava todos os dias vendo o mesmo gatinho. E ele percebeu que enquanto ele continuasse fazendo aquilo, aquele jeito, todos os dias, da mesma forma, a vida não ia ter um cenário diferente, não iam ter personagens diferentes, não iria ter desafios diferentes. E ele disse que o gatinho ajudou ele a despertar, ele a se tocar, que ele podia e merecia buscar outras alternativas. Então, acho que combina muito com isso que eu tô falando agora. Que legal, continuando então, obrigada aí cada um que vai entrando, beijo para vocês. Continuando, você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, tornar-se-á realidade. Daí a técnica de Baldwin, né? Não sei se não li errado aqui. Professor de, nem sei ler o nome desse instituto na França, Charles Baldwin foi um psicoterapeuta brilhante, diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor, ou em um estado semelhante ao de sono, na qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Neste momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Por isso que muitas vezes, quando a gente está nesse estágio ali de quase sono durante uma meditação, muitas vezes a gente dorme. Mas não é porque a gente dormiu, se a gente está ouvindo uma meditação guiada, que aquilo não vai agir no nosso subconsciente. Muitas vezes o nosso corpo, inclusive, o nosso campo, a espiritualidade, seja lá o que for, o nome que você dê, precisa que a gente se desligue, porque às vezes a gente mantém tanto controle de tudo, a gente quer controlar até o processo meditativo. E muitas vezes
entrar num sono ali profundo é a única forma do subconsciente poder absorver aquela informação. Então, quem dorme em meditações não se preocupe, tá? Vamos ouvir aqui agora, então, a parte que eu vou ler. Ou como ele explicou. Uma maneira muito simples de conseguir isso, impregnação da mente subconsciente, consiste em condensar a ideia que deverá ser o objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta para que possa ser facilmente gravada na memória e a repeti-la constantemente como se fosse uma canção de ninar. Então, ter esse objetivo, ter esse decreto, ter esse objetivo ali bem claro, bem simples. E ontem mesmo, quando eu li aqui para vocês que a pessoa lá, não sei qual médico era, que repetia de noite, antes de dormir, para que a mente subconsciente vá de noite já trabalhando com aquela informação. Eu falei para vocês que eu costumo fazer meus decretos de manhã, mas agora comecei a fazê-los à noite também. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acrimoniosa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades, porém os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de Baldwin. Insisti em que condensasse a ideia de uma necessidade em uma frase curta que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a seguinte frase: tudo terminou em uma ordem divina. Tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória, com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 noites, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo e entrava em estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetidamente cheia de sentimento. Tudo terminou em uma ordem divina e em seguida mergulhava em sono profundo, normal. Na manhã do 11º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado, resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançando um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação. Agora ele vai falar um pouquinho aqui sobre a técnica do sono. Quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto de manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormimos, desaparecem os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assume uma postura confortável, tá? Então, olha, vou até ler de novo aqui. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre um estado de sonolência e diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar. Estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas frases devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta a mesma fórmula. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia. Daí, se seguindo a cura. E essa questão da gente falar frases, agora que eu estou atendendo com a constelação, depois a gente faz os movimentos durante o atendimento e depois eu passo para o cliente umas frases para ele dizer.
Se era alguma questão com a mãe, dizer, mãe, eu vejo você, você é a mãe certa para mim, eu digo sim para nossa história, independente se a história com pai, mãe, com marido, com filho, com quem quer que seja, tenha sido difícil. Quando a gente, principalmente de manhã cedo, né, mas como eu falei para vocês agora, eu vou começar de noite também, quando a gente mentaliza alguém que a gente está com algum problema, quando a gente entra, como é que eu vou dizer, em ressonância com a questão que está nos incomodando. Quando a gente fala essas frases de liberação todos os dias, até sentir que aquilo ficou leve, a gente consegue resolver um obstáculo, um problema, sem nem ter que ter chamado a pessoa para conversar. Porque às vezes quando a gente está com algum problema, com alguma briga, chamar alguém para conversar pode piorar ainda a situação. Então, o que a gente pode começar a fazer antes de que chegar nesse encontro, antes de chegar para tentar resolver ali? Falar essas frases para a pessoa, mentaliza a pessoa. Como essa pessoa ali usou as frases para se curar, visualiza a pessoa que você tem problema e fala, eu digo sim para a nossa história, eu posso não ter concordado, mas aconteceu o melhor que cada um podia fazer, eu te libero, eu peço liberação, eu sinto muito. Então, cada caso é um caso. Cada questão que você esteja enfrentando, fale todos os dias. Se conecte, pense no problema e converse com o problema, mentalmente. Digo sim, eu aceito, eu reconheço que aquilo existiu, eu reconheço que aquilo aconteceu. Por mais que eu não tenha concordado, por mais que eu tenha odiado o que aconteceu, eu digo sim. Isso nos libera. Isso corta os laços energéticos negativos, para que, quem sabe, novos laços positivos possam ser criados. É bem o sentido daquela frase, aquele ditado que às vezes, né, vira até meme, aceita que dói menos. Às vezes a gente fica lutando com alguma coisa que aconteceu, mas aquilo já aconteceu, já passou. Não tem como rebobinar a fita, voltar lá, fazer diferente. O que a gente pode é olhar para aquilo que aconteceu, reconhecer, dizer um sim, isso aconteceu. Foi lindo ou foi horrível? Aconteceu. E a partir disso, botar novos sentimentos em cima. Como eu falei agora, de liberação, soltar, sinto muito, ou agradeço. Todos os dias, até o dia que você vá se conectar com a pessoa e fica leve. Ficou leve para você. Você não carrega mais aquela culpa, você não carrega mais aquelas mágoas. Até porque quando a gente carrega essas coisas de alguém, a pessoa tá lá livre, leve e solta, vivendo a vida dela. Quem é que tá carregando a mochila pesada com os fardos, com as dores? A gente. É a gente que tá com o financeiro travado, a gente tá com o relacionamento travado, a gente tá com a saúde ferrada, porque a gente tá ali toda orgulhosa, carregando uma mochila de meleca que não adianta mais. Querendo apontar o dedo, quem é culpado, quem é certo, quem é errado. Não existe certo e errado. Em tudo que nos aconteceu hoje, a gente tem 50% de culpa, 50% não é nem digo culpa, de responsabilidade. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem 50% de responsabilidade de tudo de lindo que nos aconteceu, de tudo de horrível que nos aconteceu. Então, estar adulto, ter maturidade, reconhecer isso e escolher como fazer daqui para frente. Voltando para aqui, porque senão eu saio, eu vou demorar não sei quanto tempo lendo esse livro. Vamos lá, a técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que com louvor e graças façamos nossos pedidos. Resultados extraordinários podem ser obtidos com este método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontáveis fluam em sua direção, de acordo da lei da relação recíproca, baseada na lei cósmica de ação e reação. Recentemente, uma jovem mãe contou-me sua experiência com a técnica. Disse ela: eu estava desempregada, sem dinheiro, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouviu, então, explicar que devemos ser gratos antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz estivesse acendida em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica.
Todas as noites e manhãs, durante 3 semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras: obrigada, Pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila e continuou a repetir a frase até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos, embora soubesse claro que não podia literalmente ver a inteligência criadora ou a mente infinita. Estava vendo com os olhos da mente, da percepção espiritual, dando-se conta de que seu pensamento e imagem de riqueza era a primeira causa no que se referia a dinheiro, emprego e alimentos, de que ela necessitava. Seu pensamento, sentimento era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir obrigado, Pai, incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Aceitação, aceitar. Quando pensamentos de carência, pobreza ou desalento lhe surgiram na mesa, olha eu, gente, socorro, lhe surgiam na mente, dizia mais uma vez obrigado, Pai, tantas vezes quanto fossem necessárias. Sabia, enquanto mantinha atitude de gratidão, que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza. E foi isso exatamente o que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar de maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador, que não via havia mais de 5 anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade, bem remunerado. E até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela disse: eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase obrigada, Pai. Ela fez maravilhas por mim. Gente, naquela escala da vibração, a gratidão tá lá no final como uma das frequências que antecedem ali a conexão com o todo, a conexão com a fonte. Quando a gente acredita tanto nessa centelha divina que habita dentro de nós, que a gente confia tanto que como filho de Deus, que como este ser humano aqui, porque eu sempre digo, se tem bilhões de pessoas no planeta Terra e o Criador nos fez, é porque a gente tem um papel aqui a desempenhar, a gente tem uma importância, a gente tem uma utilidade. Então, se a gente está aqui, ó, deixa eu ver aí, um monte de gente entrando e um monte de gente não, né? Mas, comparado a outras lives, às vezes que eu tô até sozinha e eu vejo vocês entrando e daí já me emociono e já até me perco aqui, né? Voltando, a escala da gratidão é a que tá lá em cima, bem pertinho. Então, vale a pena a gente testar, vale a pena a gente agradecer pelas coisas antes que elas aconteçam, para que daí elas aconteçam. Já que reclamar e agradecer, a gente está usando o nosso tempo igual, a gente está usando a nossa vida igual para estar agradecendo ou para estar reclamando. E quando a gente reclama, o re já diz tudo, re, né? Tá pedindo, tá repetindo aquilo. A gente vai conseguindo cada vez mais do mesmo, cada vez mais do mesmo. E a gente não quer isso, né? A gente não quer mais do mesmo. A gente tá aqui para conseguir ir além, para subir um degrauzinho na nossa história, na nossa caminhada. Afinal, a caminhada do outro é do outro. Agora, o nosso coração dentro de nós, os nossos objetivos, nossos desejos, aquelas, como é que eu vou dizer, pulsações ali, aquilo que nos faz, por que a gente está aqui, por que a gente abre os olhos de manhã, o que a gente está buscando, o que nos move. Não é sempre somente coisas materiais, não é somente dinheiro ou poder, porque senão esses milionários aí estariam completamente felizes, e a gente sabe que não. Muitas vezes a gente vê notícias, às vezes, de pessoas, às vezes, aquele não sei nem falar o nome dele, Whindersson Nunes, né? Rico, famoso, cheio de seguidores, e às vezes passa por períodos enormes de depressão. Por quê? Porque não é só isso que a alma dele precisa. E assim como não é só questões materiais que a nossa alma também precisa e busca e quer.
Estamos encarnados, precisamos do material, precisamos sim, mas se buscarmos só isso, vai chegar um ponto que a gente vai atingir isso e vai ficar se perguntando, e aí? O que mais? É só isso? É só o número na minha conta bancária, não tem mais nada? É isso que vai preencher aqui dentro a alma que eu carrego, o ser que eu sou? Então, a gratidão mostra isso. Eu até depois vou pegar aqui a tabelinha para mostrar aonde ela está na escala, para ver que este confiar, esse agradecer está ali no limite, ali no finalzinho, porque quando a gente consegue confiar e agradecer por algo que nem se realizou ainda, mostra que a gente realmente está pronto para tudo que possa vir, porque a gente confiou, a gente acreditou, a gente soltou, e a partir dali é onde as coisas podem começar a acontecer. Vou voltar para cá para não demorar muito, porque como eu disse, hoje ainda tenho o curso de dança ainda para fazer. O método afirmativo. A eficácia de uma afirmação é determinada em grande parte pela compreensão da verdade e do sentido que dão base às seguintes palavras. Na prece, não use uma repetição vazia. O poder da afirmação reside na aplicação inteligente de palavras positivas, definidas e específicas. Vamos supor que uma aluna some 3 mais 3 e escreva 7 no quadro negro. A mestra afirma com certeza matemática que 3 mais 3 somam 6. Em consequência, a menina muda o número do resultado. A afirmação da mestra não tornou 3 mais 3 igual a 6. Isso já era uma verdade matemática que, por seu lado, levou a criança a corrigir o número escrito no quadro negro. O anormal é anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade de seu ser. Quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo e para o trem, e quando reconhece que essas condições são princípios universais do seu ser, você reconfigura os padrões negativos na mente subconsciente, baseado em sua fé e compreensão daquilo que afirma. O resultado do processo afirmativo da oração depende de ela adequar-se aos princípios da vida. Pouco importa quais sejam as aparências, há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Há um princípio de inteligência e nenhum de ignorância. Há um princípio de harmonia e nenhum de discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença. E um de riqueza e nenhum de pobreza. Esses tempos eu também ouvi uma coisa que eu achei bem interessante sobre essa questão de bem e mal, de luz e sombra. O que é a sombra? A ausência de luz. O que é o mal? A ausência de bem. É como se o universo existisse o bem, a luz, a saúde, tudo aquilo que foge disso, como ele falou ali, a doença, a pobreza, a tristeza, tudo isso que foge, não é porque aquilo predomina no universo, é porque realmente estamos olhando para aquilo que está faltando e não para aquilo que é abundante. A gente não diz até na Bíblia que somos a imagem e semelhança de Deus? E Deus, esse Criador, essa fonte, independente do nome que cada um chama, é um ser perfeito. A gente que na nossa separatividade aqui, querendo fazer sozinho, querendo olhar para as pessoas como inimigos, querendo olhar para o outro como alguém à parte e não entendendo que saímos todos da mesma fonte, é que criamos essas polaridades de doença, de brigas, de guerras e de tudo aí que a gente vê, infelizmente, nas notícias. Vamos ver o que tem aqui do outro lado. Resolvi usar o método afirmativo quando minha irmã resolveu internar-se em um hospital inglês para retirar cálculos biliares. O diagnóstico, no seu caso, baseava-se nos exames habituais feitos no hospital e em raio-x. Ela me pediu que orasse por sua recuperação. Eu estava a 9.000 quilômetros de distância, mas isso não me perturbou. Não há nem tempo nem espaço no princípio da mente. A mente ou inteligência infinita está presente em sua totalidade, simultaneamente em todos os lugares.
Várias vezes por dia eu afastava por completo todos os pensamentos nos sintomas de minha irmã e em sua natureza física. Calma e confiantemente afirmava o seguinte: os decretos que eu faço, os decretos que a gente vê são sempre curtinhos, né? Mas esse que eu vou ler aqui que essa pessoa fazia, avisando, digamos, o universo que a irmã estava curada, é enorme, mas vou ler igual aqui. Esta prece para minha irmã Catarine. Ela está relaxada, em paz, tranquila, bem equilibrada, serena e calma. A inteligência curadora na mente subconsciente que lhe criou, o corpo, está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e ossos de seu ser de acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes em sua mente subconsciente. Silenciosamente, tranquilamente, todos os padrões deformados de pensamento da mente subconsciente são eliminados e dissolvidos. E a vitalidade, a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos de seu ser. Ela está agora aberta e receptiva às correntes curadoras, que por ela fluem como um rio, restituindo-lhe a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de paz e amor que flui através dela, e assim é. No fim de 2 semanas, minha irmã submeteu-se ao novo exame. Os raios-x nada acusaram. O médico reconheceu que ela tivera uma recuperação notável e desmarcou a cirurgia. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, pouco importando toda a prova ao contrário, você receberá a resposta à prece. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar porquê. Mesmo que negue alguma coisa, você está na verdade afirmando a presença daquilo que nega. Repetir uma afirmação sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente àquele estado de consciência em que ela aceita como verdade aquilo que você declara. Continue a afirmar as verdades da vida até obter do subconsciente uma reação satisfatória. Ela ali no caso está falando esse decreto, vou chamar assim, para a irmã dela. Quando a gente fala algo para alguém, reza por alguém, pede por alguém, é sempre importante a gente deixar bem claro ali quando a gente está rezando por alguém, desejando algo para alguém, que seja feito, eu sempre até nos atendimentos eu falo, né, para o bem dessa pessoa e de todos os envolvidos em qualquer questão. Cada pessoa tem um universo de conexões, de relacionamentos. Então, não adianta a gente, às vezes, vou dar um exemplo, se vem um cliente falar para mim que está com um problema no relacionamento, eu estou ouvindo a versão da cliente, eu não sei se ela realmente, né, como eu falei antes, não existe vítimas, porque tudo que nos acontece, a gente tem 50% de responsabilidade de bom e de ruim que nos aconteceu. Mas se eu escuto a versão dela, eu não estou ouvindo a versão dele. Então, como é que eu vou saber se cada um ali está cumprindo os seus 50%? Como é que tá? Eu não sei. Então, a gente sempre pede que o melhor aconteça para todos os envolvidos em qualquer questão. Que a providência divina, que a sabedoria divina haja, mostrando o que é melhor para cada um. Às vezes o melhor para cada um é, né, se entenderem, às vezes o melhor é cada um seguir o seu caminho. O importante sempre que é bom para todos os envolvidos. A gente não pode querer ser egoísta. Não, eu sou um alecrim dourado, eu quero, Deus, que só aconteça bom para mim, os outros que se lasquem. Não é assim. Tudo que a gente planta hoje, amanhã a gente colhe. E o pior é que se não colher nessa vida, eu vou colher em outra. Então, quanto mais a gente entender que se eu estou fazendo algo para alguém, aquilo ali vai voltar para mim, aquilo ali também diz respeito a mim, e que eu preciso entender que às vezes eu vou perder, às vezes eu vou ganhar, mas que há um contexto por trás, que há um emaranhamento por trás, e que às vezes perder algo até é bom. Por quê? Porque não vou me embananar lá na frente, ou não vou prejudicar, às vezes para eu ganhar vai 10 perder. Então é importante a gente sempre afirmar, mesmo quando a gente está rezando pela saúde de alguém, que seja o melhor para todos os envolvidos, que a providência, que a justiça divina, que a sabedoria divina interceda para o bem de todos, independente quem está certo, quem é errado, quem é bom, quem é mal, que o melhor aconteça para todos. Quando a gente
pede a cura, quando a gente pede a solução das coisas, mas quando a gente solta que o melhor aconteça, independente da nossa compreensão, porque às vezes a gente não entende. A nossa mente aqui às vezes fica muito limitada àquilo que a gente está julgando, a gente está olhando aqui, eu estou olhando direto aqui, a consciência divina lá está olhando lá de cima, então todo o contexto envolvido. Então que a gente possa, sim, não há mal nenhum rezar e pedir por alguém e em querer o bem dos outros, maravilhoso, só sempre deixando bem claro que o melhor para todos os envolvidos aconteça. E não só o melhor que a gente acha que é o melhor. Voltando para cá, tá. Eu já li aqui ao final das 2 semanas a irmã dela estava curada, né? Um método de argumentação. Esse método é exatamente o que o nome propõe. Teve origem no notável trabalho do Dr. Phineas, nossa, que nome difícil, Parkhurst Kimby. Desculpa se falei errado, gente. Um pioneiro da cura mental e espiritual que há mais de um século residiu e clinicou em Belfast, Maine. Gente, não leio nada direito esse nome aqui difícil. Ele foi, na verdade, o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista. Possuía também uma notável capacidade de diagnosticar, por meio da clarividência, a causa de problemas, dores e perturbações de pacientes. Simplificando, o método da argumentação, da forma empregada com tanto sucesso pelo Dr. Kimby, consiste em raciocínio espiritual. Você convence o paciente e a si mesmo de que a doença é consequência de falsas crenças, medos infundados, configurações negativas alojadas na mente subconsciente. Mentalmente, você analisa o assunto e convence o paciente de que a doença ou distúrbios são devidos exclusivamente a padrões deformados, defeituosos, de pensamento que assumiram forma no corpo. A crença errônea em um poder ou causa externos mostra-se nesse momento sob a forma da doença e pode ser mudada alterando-se os padrões mentais. Eu sempre digo que o nosso corpo é uma bússola. Quando alguma doença, alguma enfermidade atinge o corpo físico, é claro que o nosso primeiro instinto é, nossa, eu vou curar, vou no médico, eu vou tirar, a gente quer se livrar. Por quê? Porque a gente quer viver, a gente tem aquele instinto de sobrevivência que a gente quer permanecer aqui. O nosso corpo, exige que a gente tome uma providência. E claro, a gente deve, em todos os médicos, a gente deve fazer todos os exames, a gente deve procurar todas as alternativas, com certeza. Só que também a gente não pode esquecer de perguntar a si mesmo o que aquela doença veio mostrar, o que aquele problema, porque antes de atingir o corpo físico, esse problema estava nos nossos demais corpos, estava aqui no nosso campo de energia que a gente não vê. A gente vê no espelho aqui, esse corpo que a gente pega, só que a gente não é só essa matéria aqui condensada, a gente tem outros corpos também. E muitas dessas enfermidades que surgiram devido às nossas crenças, aos nossos pensamentos, a miasmas, a questões que a gente já vem acumulando de várias vidas e que também a gente herda de acordo com a família que a gente nasce. É como se a gente fizesse assim, gente, ó, a gente, escolhe uma família pra gente reencarnar. Toda essa ancestralidade ali nos cede um espaço pra gente vir no mundo. E, em contrapartida, a gente se oferece para ajudar a resgatar todos os karmas, a limpar tudo aquilo que essa família está carregando. Até na Bíblia está dizendo que a gente responde até por 7 gerações antes de nós. Então, a gente reencarna, a gente vem para cá, a gente ganha um corpinho lindo para viver e a gente tem que olhar para essas questões herdadas. A gente tem que olhar para crenças antigas. E, muitas vezes, esses problemas começam nesses outros corpos que a gente não vê e atinge o corpo físico, porque quando atinge o corpo físico, a gente se obriga a olhar para aquilo. Por que surgiu essa alergia? Por que surgiu essa doença? Por que surgiu isso? Porque se não se materializar, infelizmente, numa forma de doença, aquilo vai ficar batido, a gente não vai olhar nunca para aquilo, a gente não vai olhar para aquela questão jamais. A gente vai se envolver em 1 milhão de coisas que a gente se envolve todos os dias e vai deixar aquilo para trás. Então, quando algo surge, a gente tem, ou pelo menos deveria, olhar para aquilo e perguntar o que isso vem me mostrar.
O que isso vem me ensinar? O que eu estou negligenciando de mim, na minha história? Por que isso apareceu? A partir daquilo ali, que a gente entendeu, que a gente buscou, a gente, claro, eliminar aquilo, retirar aquilo, mas entendendo o que aquilo vem mostrar. Porque senão a gente vai tirar, aquilo vai voltar, a gente vai tirar, vai voltar, vai tirar, vai voltar. E daí não, né, não termina nunca. Então, perguntar para si mesmo o porquê. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença, isto é, aquilo em que ele acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Por isso mesmo, sabe como curá-lo, pode curá-lo e já está fazendo isso enquanto você fala. Você argumenta na sala de seu tribunal mental que a enfermidade é um reflexo da mente, baseado em imagens mentais mórbidas, saturadas de doença. E continua a reunir toda a prova que puder em nome do poder curador interno, que para começar criou todos os órgãos e tem um modelo perfeito de todas as células, nervos e tecidos, de que eles são constituídos. Em seguida, na sala do júri da mente, você pronuncia o veredito, absolvendo e absolvendo o paciente. Você o libera, fortalecendo-lhe a fé e a compreensão espiritual. Uma vez que só há uma mente, o que você sente como verdade é tomado manifesto na plenitude do paciente, daí se seguindo a cura. O método absoluto assemelha-se à moderna terapia do ultrassom. Ai, nem trouxe relógio aqui, Jesus, não sei nem que horas são. Mas meu marido lembre de, deixa eu ver se eu consigo olhar a hora aqui sem sair da live. Ai, que legal. É a hora do meu curso de dança. Então, hoje, pelo visto, puxei um monte de coisa aqui de comentário, agora nem, de gente que entrou, agora nem, deixa eu ver se eu consigo, consegui tirar. Vou ter que parar por aqui. Ai, não acredito que hoje não deu para concluir o capítulo. Eu gosto, gente, de ler até a parte que ele traz um resumo, em que ele traz os tópicos como é o nome, ele traz ali os tópicos de tudo que foi falado no capítulo. Capítulo. Mas, como eu tenho um compromisso, né, eu vou botar aqui o meu marcadorzinho e amanhã eu começo terminando este capítulo e iniciando outro. Mas antes de terminar aqui, quero fazer aquela meditaçãozinha que eu sempre faço. Primeiro, agradecer vocês do fundo do meu coração, quem tá olhando depois, tem gente olhando no YouTube, tem gente que entrou aí hoje. Minha gratidão, que Deus abençoe e proteja a vida de todo mundo, iluminando o caminho. Vamos fazer por hábito. Vem um pensamento ruim, cancela, chama Deus, chama Jesus, cancela, bota uma coisa boa na mente, bota uma lembrança de algo bom. Isso eleva a vibração, isso ajuda a gente a sair aquele círculo ali vicioso de sofrer por antecipação. O corpo começa a liberar um monte de adrenalina, um monte de substância que nos deixa estressado, produz radicais livres, nos envelhece. Então vamos aprender ali a controlar o único controle bom é controlar o hábito de pensar em coisas boas. Qualquer outro controle não faz bem, mas esse controle de, opa, tô pensando bobagem, cancela, troca. E pensei de novo, a gente não pode se permitir pensar nenhuma desgracinha, não. Então hoje eu quero, deixa eu ver, eu até anotei uma frase para falar. Então, quem está aí ainda, quem assistir depois, fecha os olhos. Respira fundo, fecha os olhos, respira fundo, se conecta consigo mesmo, pode pôr a mão no coração ou se dar um abraço, sentindo aqui essa matéria, esse corpo lindo que cada um, com as suas particularidades, com as suas virtudes, com os seus defeitos. A gente é um conjunto de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente viu, ouviu, falou. Sente esse corpo, sente a sua presença, respira fundo. Respira sentindo o ar percorrendo todo o seu corpo. Seja a paz que você procura no mundo. A gente precisa entender, aprender a se permitir
ficar em paz, mesmo quando o mundo está desabando ao redor. Às vezes são processos de outras pessoas, às vezes é a caminhada, às vezes até alguém passando por algum tipo de problema é necessário para que aquela pessoa aprenda, para que aquela pessoa suba mais um degrau. Então, segure o seu corpo, segure esta matéria que abriga tão carinhosamente a sua alma. Respira fundo. Imagina uma luz descendo lá do topo, entrando pela sua cabeça. Cada um pode imaginar a luz da cor que for. Não existe certo e errado. Sinta essa luz vindo, descendo, inundando todo o seu corpo. E repita mentalmente, ou se quiser pode falar em voz alta também. Repita assim: eu me vejo curada, vivendo a minha melhor versão. Eu me vejo curada, vivendo a minha melhor versão. Eu me vejo curada, vivendo a minha melhor versão. Que você possa realmente viver a sua melhor versão, querendo o melhor para si mesmo, dias mais tranquilos, mais presença. Desde um simples cafezinho que você tome sentindo o gosto, se permitindo degustar, se permitindo aquecer seu corpo. Cada comida que você se alimenta, cada gole de água, que você nutra seu corpo abençoando. Afinal, tudo isso mantém você aqui vivo e permite que você siga nesta caminhada procurando pela sua melhor versão. Abrace a si mesmo, respira fundo, se sinta o corpo todo inundado nessa luz que você visualizou. Quando estiver bem, pode abrir os olhos. E espero que tudo aquilo que você necessite possa abundar, possa transbordar em você e que você possa cada vez mais distribuir para o mundo a sua luz, a sua força, o seu amor. Porque quando a gente está bem, quando a gente se dá tudo que a gente precisa, a gente não cobra mais nada de ninguém, a gente percebe que ninguém nos deve nada, a gente não deve nada para ninguém. Afinal, é uma história nossa, para nós mesmos. Então, mais uma vez, minha gratidão, espero que tenham gostado. Vou ter que sair correndo para ir dançar. Olha que maravilha! Como é que eu li uma vez, mexer o corpo é uma bênção, não um castigo. Então, eu vou lá mexer o corpo agora. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem bem, que Deus abençoe e ilumine grandemente. Tá? Fiquem com Deus. Vou terminar aqui agora, sem ter terminado o capítulo, dá uma dorzinha, mas preciso ir. Fiquem bem. Certo, gente? Gratidão. Até amanhã, mais um dia de live amanhã.